esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Terezinha, paróquia mais bonita do Brasil. Evangelho de Mateus 13, 1 a 9. Sempre bom você, antes de dormir, dar uma relida no Evangelho, tá? A palavra de Deus cura. Falado sempre aqui, as pessoas às vezes correm atrás de cura. Leia a palavra de Deus todo dia que você vai ser curado. Medite. A palavra de Deus é o próprio Deus. Naquele dia, hoje, né, Jesus saiu de casa, como eu tenho dito algumas vezes, provavelmente a casa de Pedro. Morava com Pedro. Ele não tinha casa. E foi sentar-se às margens do mar da Galileia, chamado o lago de Genezaré. Não é mar, é um lago, mas é muito grande. Eles chamam de mar porque é muito grande, né? Estive lá 3 vezes. Tem locais assim do mar, do lago, que você afunda logo na hora, né? É bem fundo em alguns locais. Você, na margem mesmo, entrou, afunda. Jesus andou nesse mar, lago. Então ele foi sentar às margens do lago, né? E uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Ontem também, eu tenho dito esses dias, onde Nosso Senhor vai, tem uma grande multidão, porque gostava de ouvi-lo. Ele ensinava, né? Ele curava, ele expulsava o demônio, coisa que os fariseus não faziam. Por isso Jesus entrou numa barca. Como tinha muita gente, o que ele fez? Deixou o pessoal na praia, né, na margem, e entrou no barco. Barco de quem? Ou de Pedro e André, ou de Tiago e João, né, que eram os seguidores dele. Pois bem, ele entrou numa barca e sentou-se. Também já expliquei. O doutor, naquela época, o professor, o mestre, ele ensina sentado, não é em pé. Hoje é diferente, né? O padre fica em pé. Mas não era assim. Ele ensina sentado. Tanto que o bispo, na Semana Santa, quando é ocasião solene, o bispo faz homilia sentado. Não sei se já prestaram atenção. Não sempre. Mas quando é uma festa muito importante na igreja, ele se senta. Como Nosso Senhor. Então Nosso Senhor, quando
queria dizer que ele era o professor, o didásculo. Ele ensina sentado. O povo é que fica em pé. Então ele sentado, o povo em pé. Por quê? Porque estava na praia, queria ver Nosso Senhor, que estava sentado no barco, né? Enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. Parábola é um gênero literário. É uma história onde ele usa figuras de linguagem, árvore, semente, pescador, peixe, para dar um sentido religioso. Isso é uma parábola. Hoje é a parábola que você já conhece, do semeador. Mas sempre tem alguma coisa para aprender. E por que ele fala em semeador? Porque é o que tinha na época. Ele vai falar do que tem. Hoje ele diria uma parábola diferente. Provavelmente com internet, com Wi-Fi, com não sei o que, né? WhatsApp. Ele ia falar assim, porque é o que hoje aqui existe, né? Então ele usava o que o povo sabia, conhecia. Manda esse menino aí gritar mais alto que ninguém está escutando não. Semeador saiu para semear. Um semeador. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho. Semeador, porque tinha semeador na época. Tinha um bornal, uma bolsa que eles tinham, botava semente dentro da bolsa. Andava, não tem esses arados que tem hoje aí, esses trens, sei lá como é, trator industrial. Então botava a mão, andava no campo lá, botava a mão dentro do bornal e jogava a semente. Ia andando, jogando a semente. Era assim que fazia. No interior, quando a pessoa é pobre, também faz isso. Aí jogando a semente, uma parte cai à beira do caminho. Se é à beira do caminho, onde todo mundo pisa, não vai dar fruto, né? Os pássaros vieram e as comeram. Comeram o quê? Semente. Continuou andando, outras sementes caíram em terreno pedregoso. Também, se tem pedra, como é que dá fruto? Onde não havia muita terra, as sementes logo brotaram. Acontece, né? Na hora brota, tiver um pouquinho d'água ali, não sei o quê. A terra não era profunda, apareceu o sol, as plantas ficaram queimadas, secaram, não tinha raiz, não deu fruto. Outras sementes caíram no meio de espinhos. Também, se você jogar a semente entre espinhos, não vai dar fruto. Os espinhos cresceram, sufocaram as plantas. Outras sementes, então essas três aí, beira do caminho, terreno pedregoso, espinho, não deu fruto. Nenhuma deu fruto. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram, presta atenção, a base de 100, 60 e 30 frutos por semente. Semente é a palavra de Deus. Terreno é o seu coração e o meu. Se o terreno for pedregoso, não dá fruto. Se for à beira do caminho, tudo muito rápido, aí tem gente que quer dar fruto logo, né? Dá fruto não. Se for com espinho, também não dá. E aquele que dá fruto, ainda os frutos são diferentes, não é todo mundo que dá o mesmo tanto de fruto não. Um dá 30, um dá 60, um dá 100. Não precisa estar olhando para o fruto do outro. Deixa o terreno do outro em paz. Era bom cada um olhar para o seu terreno, que é o coração. Muitas vezes se preocupa com o terreno do outro. Entra na igreja e fica olhando para os outros. Deixa os outros em paz. Cuide do seu terreno. A semente já disse, é a palavra. É você que tem que aguar a palavra, se você quiser dar fruto, né? Cada um de nós aqui recebeu dons. De quem? De Nosso Senhor. Cabe a você frutificar os dons que Deus lhe deu. Geralmente não é só um dom não.
São vários. Depende da pessoa. E primeiro depende de Deus, que é Deus que dá o dom, né? E da pessoa que vai fazer frutificar. Às vezes a gente tem um dom e nem sabe. E às vezes não tem e pensa que tem. Também tem esse negócio, né? Você só vai saber qual é seu dom se você tiver uma vida de oração. Confissão, adoração, missa, caridade, jejum. Aí você vai entendendo qual é o dom que Deus lhe deu. Que não é nem seu, o dom não é meu, o dom é de Deus. E Paulo vai falar muito dos dons. Quem tem o dom de pregar, que pregue, o dom da fé, a caridade, que é o maior dom. Tem gente que acha que o maior dom, sei lá, é o dom de línguas, pois não é não, você está enganado. O maior dom é o dom de curar, é não. É o dom da profecia, pois não é não, você tá muito enganado. Vá ler a Bíblia. O maior dom é a caridade, que o próprio Paulo fala. Não precisa ter muita ciência, não precisa ter, não. Quem ama, né? E amar quer dizer dar a vida pelos outros. Esse é o maior dom. Não precisa ter muita inteligência, nem nada. Às vezes uma pessoa bem simples, que reza o terço, né? Nossas avós ou mães, tem mais dom do que nós, né? Faz aquilo por amor a Nosso Senhor, né? Então o maior dom é a caridade, que eu nunca vi também as pessoas pedirem esse dom, né? Que é o mais importante. Dom do discernimento, falta muito discernimento, sabe? E depois desses dons, as pessoas querem os dons que aparecem mais, né? Querem curar, querem... Nem é importante, nem tem essa importância toda. Mas o dom depende primeiro de Deus, já disse, depois de nós. Se a gente tem uma vida de oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum, ele vai frutificar. Se não tiver, não vai. Aí você vai responder diante de Deus. Por quê? Porque Ele lhe deu o dom e você não o fez frutificar. E volto a dizer, nem todo mundo dá o mesmo fruto, nem a quantidade do mesmo fruto. Então não precisa estar olhando para o dom do outro, nem o terreno do outro. Cada um cuida do seu terreno, né? Para a edificação da igreja. Também o dom é para a igreja, não é para mim. O dom é para a igreja, a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Amanhã ele vai explicar essa parábola. Só estou dando alguns tópicos aqui. Primeira leitura é do Jeremias, é o início do livro de Jeremias. Leitura muito bonita e muito importante. Jeremias foi um profeta do ano 586, entre os séculos 6º e 5º a.C. Sofreu muito, porque profetizou a verdade, né? Que para mim é a coisa mais importante que existe, né? É a verdade. Ele denunciou o pecado do rei, da cidade. Podia ter ficado calado, mas denunciou o pecado de idolatria. Esqueceram a lei de Deus. E disse que a cidade ia ser destruída. E que aquele povo todinho ia para o exílio, iam morrer no exílio. Imagine falar um negócio desse em Fortaleza, né? Vai dizer que você está ficando doido. Pois bem, ele foi preso. O rei não deixou ele morrer, botou ele dentro de uma cisterna, deu pão para ele, e a cidade foi destruída. E eles foram para o exílio. E mataram os filhos do rei na frente do rei. Depois cegaram o rei e levaram o rei cego para o exílio. E tiraram ele da cisterna, quem? Os invasores. E ele sobreviveu. Tudo que ele disse era verdade. Aqui é o início dele. Palavra de Jeremias, filho de Elcias. O pai dele era sacerdote. Significa que ele também era. Esse aqui era um profeta sacerdote. Porque quando você nascia de um pai sacerdote, você também era. É a tribo, é a linhagem. Não é o cara que vai escolher a vocação, não. Se você é filho de um sacerdote, você é sacerdote. Era assim. Da tribo de Benjamim, que no começo era uma das tribos maiores que existiam. Depois se tornou Judá, a maior tribo. Primeiro não era Judá, era Benjamim. Tá? Saul, primeiro rei, provavelmente
se não me engano, é dessa tribo aqui, que foi o primeiro rei. Foi-me dirigida a palavra do Senhor dizendo. Então, primeira coisa para você entender o profetismo é que o profeta verdadeiro, ele não fala o que ele quer, ele fala a palavra do Senhor. Ele tem consciência que aquilo que ele fala não é dele, é do Senhor. Por isso que eles falam, palavra do Senhor, Amar Adonai em hebraico, Vaiomer Adonai, Naum Adonai, tudo isso é linguagem profética no hebraico. Então a palavra que ele fala não é dele, é do Senhor. E se é do Senhor, ele profetiza aquilo que o Senhor manda. Segunda coisa, que todo mundo, ou 90% se engana. Profecia não é sobre o futuro. Todo mundo pensa que profecia é futuro. Você está redondamente enganado. Profecia na Bíblia, 90% é do presente, não é do futuro. Ele olha o presente dele e ele diz: povo, pecador, se converta. Isso é a profecia. Ele analisa o presente à luz de Deus. Mas as pessoas não sabem o que é profecia, ensina errado, pensa errado, inclusive na igreja mesmo, né? Acha que profecia é futuro. Isso não é profecia, não. Pode ter alguma coisa do futuro, mas 90% não é do futuro, é do presente, do profeta. Ele faz a leitura do passado no presente, à luz da palavra de Deus. Isso é a profecia bíblica, que as pessoas não sabem, né? Muita gente não sabe, pensa que profecia é adivinhação, é futuro. Inclusive na internet, a maioria dessas profecias de hoje é tudo projetando o futuro. Nada disso é bíblico, nada. Nota 0 para essas profecias aí. Eu não acredito em nenhuma. Então, foi-me dirigida a palavra do Senhor dizendo, é a palavra do Senhor sobre o presente, não sobre o futuro. Alguma coisa sobre o futuro pode sair, que ele profetizou a destruição da cidade, né? Que aconteceu logo depois, não foi lá 1000 anos depois, não. Antes de te formar no ventre materno, eu te conheci. Isso aqui é uma verdade para todo mundo, não é só para profeta, não. Deus nos conhece antes da gente nascer. Antes de ser formado, não é de nascer, não. É antes de ser formado no ventre materno. Antes da concepção, Deus me conheceu. E você também. Então não adianta dizer, ai meu Deus, coitado de mim, por que eu nasci? Porque Deus quis. Antes de você nascer, antes de você ser concebido, Ele queria. Isso aqui já cura um bocado de depressão. Para que eu nasci? Porque isso? Porque Deus quis. Quem? Todo mundo. Se nasceu porque Deus quis. Ah, mas foi um fruto disso. Não interessa, Deus quis. Pronto. Aí as pessoas às vezes se afogam em depressão, se afogam em tristeza. Coitado de mim. Coitado de mim por quê? Se Deus quis que você fosse concebido. Antes de formar-te no ventre materno, eu te conheci. Então Deus nos conhece antes, né? Antes de saíres do seio de tua mãe, eu te consagrei. Nós somos consagrados antes. Agora aqui é só para Ele. E te fiz profeta das nações. Aí é a vocação dele. Para você, cada um tem uma vocação. Consagrou um para casar, consagrou outro para ser padre, outro para ser profeta, outro para ser isso. Mas foi Deus quem escolheu e conheceu, não foi você. Também é contra o aborto isso aqui, que eu bato tanto, negócio de aborto, né? Toda criança que nasce, foi Deus quem quis. E se você matar, é você contra Deus. É um pecado contra Deus. Aí é você e Deus. Responda. E a gente responde mesmo. Te consagrei e te fiz profeta das nações. Ele é profeta das nações porque ele anunciou a vontade do Senhor para todas as nações, não só para Israel. Aí o Jeremias responde.
Ah, Senhor Deus, eu não sei falar, sou muito novo. Ele teve medo, como a maioria tem. Nosso Senhor tem uma vocação, tem um chamado. Primeira coisa, a pessoa tem medo. Ele teve medo, Moisés também teve. Moisés disse a mesma coisa: não sei falar não, sou gago. Deus não perguntou não se ele era gago, nem perguntou ao Jeremias se ele sabia falar ou não. Escolheu e pronto. Se escolheu, vá. Entendeu? Ah, Senhor Deus, eu não sei falar, sou muito novo. E daí? Se Deus lhe escolheu, comece a falar, que Deus vai falar em você, você vai aprender. Disse-me o Senhor: não digas que és muito novo. A todos a quem eu te enviar, tu irás, e tudo que eu te mandar dizer, dirás. Não tenhas medo deles. Acabei de dizer, estava com medo. Pois estou contigo para te defender. Acabei de experimentar a defesa de Deus aí no sábado, né? Porque era para mim estar paraplético, né? Ou bater a cabeça no chão. Tivesse a cadeira, batia a cabeça no chão. Tchau. Então ele defende quando a gente, eu quis proteger o Santíssimo, ele defende quando a gente defende ele, né? Quando faz a vontade dele. Então não tenha medo. Se Deus te deu uma vocação, você quer pai, a vocação de pai, você quer mãe, a vocação de mãe, você quer padre, vocação de padre, mergulhe na sua vocação. Seja justo e fiel na sua vocação. Não tenha medo dele, não tenhas medo dele, porque estou contigo para te defender. Deus defende, manda o anjo, manda a espada. E Jeremias, como eu falei, o percurso dele não foi fácil. Ele se colocou contra toda a sociedade da época, e contra os sacerdotes, ele que era sacerdote, contra o rei, contra o povo, contra todo mundo. Teve um momento que ele quis desistir. É normal, certamente tem. Tem momento que ele reclamou de Deus, ele disse: tu me enganaste, né? Também é normal, mas continuou. O Senhor estendeu a mão, tocou minha boca para que ele pudesse falar, já que ele disse que não podia falar, né? E disse-me: eis que ponho minhas palavras em tua boca. É a oração que eu faço, já disse aqui, antes de proclamar o Evangelho, eu faço uma oração dizendo: fala, que eu não sei o que eu vou dizer não. Então, toda a vida é isso. Aí eu começo a falar, tenho fé que é Deus que está mandando eu dizer isso. Eis que ponho minhas palavras em tua boca, é o que eu creio. Eu te constituí hoje sobre povos e reinos, com poder para extirpar e destruir, devastar e derrubar, construir e plantar. O profeta tem poder de destruir e de construir, de matar e fazer viver, pela palavra, desde que ele seja fiel e não invente coisa, desde que ele siga a lei de Deus e não faça como a maioria desses profetas de hoje, querendo mudar coisas que não pode ser mudado na Igreja Católica. Amanhã vai sair mais um documento com novidades aí, contra a Igreja Católica, dentro da Igreja Católica. Mudanças que não podem acontecer. Esses não são profetas, o povo daí. Pode ser quem for. Profeta é quem é fiel à lei de Deus, que anuncia a palavra de Deus. Esse é. Então esse poder de extirpar, destruir, devastar, derrubar, construir e plantar, derrubar o profeta. Há o profeta que é dele. Nem todo profeta é dele não. Pode ser quem for. Pode estar dentro da igreja, não é. Como é que eu sei? Está seguindo a lei de Deus? O que ele fala é a lei de Deus ou é a lei dele? Se é a lei dele. Essa semana a pessoa me ligou. Eu não gosto de dar orientação por telefone não, digo logo, nem por WhatsApp. O WhatsApp é que eu não falo mesmo. A orientação é aqui. Mas era de outra cidade, né? Podia vir. Aí eu liguei de volta.
E eu falei exatamente o contrário do que ela estava sendo orientada por outra pessoa, né? Falei exatamente o contrário. E falo. Então, a nossa fidelidade, a minha fidelidade que eu quero é a palavra de Deus, né? É o catecismo, é a doutrina da igreja. Como eu falei também esses dias, o Humanae Vitae, que é o documento da Igreja Católica, do Paulo VI, que fala sobre a fecundidade, né? E a questão do relacionamento sexual da Igreja Católica. Tem outro documento? Tem não, o documento é esse. Hoje estão querendo mudar, né? Dentro da própria igreja. Eu não vou seguir ninguém, eu vou seguir o documento da igreja. E vou falar desse documento. Como agora estão querendo mudar isso também, aí é que eu vou defender o documento. Então estudem, rezem, leiam a palavra, né? Eu procurei estudar a palavra no grego, no hebraico, no aramaico, para não ter que seguir ninguém. Eu vou ler no grego, no hebraico, no aramaico, pronto. Não tenho que seguir mais nada. E rezar, pedindo muita luz a Nossa Senhora, para que ela nos dê, nos oriente mesmo, na verdade. Porque tem muita confusão hoje, irmãos, irmãs, na Igreja Católica. Tem muitas teorias aí, teologias que não vêm de Nosso Senhor. E eu quero ser como Jeremias, quero anunciar, e vou anunciar. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado vossa Mãe Maria Santíssima.